Eu me chamo Irene Edith Faioc Bonfim, um nome comprido, não? Eu nasci na cidade de Agudo, no Rio Grande do Sul, mas com 3 anos eu me mudei para Taquara, onde eu fiquei morando até casar. Eu nasci no dia 28 de janeiro de 1936. Eu tive uma infância muito feliz. Eu pude brincar bastante, eu convivi muito com avós paternos, que marcaram bastante a minha vida, porque o meu avô veio fugido da Rússia, era um alemão que já havia fugido da Alemanha para a Rússia por perseguição religiosa. De lá, como lá era fechado, como a gente sabe, até bem pouco tempo atrás, houve muita perseguição religiosa, ele veio para o Brasil. Mas ele era um homem muito dedicado a Deus, às coisas de Deus, isso marcaram muito a minha vida. E ele casou com a minha avó, que era brasileira, descendente de alemães também, e ela e o meu bisavô foram os primeiros que se converteram e se batizaram na cidade de Taquara. Então, ele passou muitas dessas coisas da vivência dele, do que ele passou, das perseguições. E ele era um homem, o que me marcou muito desde a minha infância, o convívio dele com Deus. Todo momento de folga, quando ele era velhinho, ele foi morar em casa dos meus pais, e ele gostava ainda de cuidar do jardim, de fazer algum serviço assim, mas todo momento de folga que ele tinha, a gente o encontrava sentado lendo a Bíblia. E isso marca bastante uma criança, ver que as coisas de Deus eram muito importantes para ele. E eu tenho assim uma outra experiência que marcou a minha infância, que o meu pai tinha uma chácara onde a gente costumava ir passear nos finais de semana, e ele tinha um amigo pastor chamado Herbert Hoffmann. Ele era professor e pastor no IACS. Nós fizemos esse passeio num sábado à tarde, e lá comemos laranjas e poncã, e eu era uma criança de uns 4 ou 5 anos mais ou menos, mas eu me lembro disso. E eu fui lavar as minhas mãos num açude que tinha ali onde o gado tomava água, e eu caí dentro do açude. E o açude, eu acho que era mais ou menos a fundo, porque diz a minha mãe que só apareciam os meus pés. E esse pastor, o pastor Hoffmann, ele correu e me puxou pelos pés. Nós tivemos que voltar para casa para eu mudar a roupa e tudo. Mais tarde, quando eu tinha uns 15 anos, esse pastor acompanhou a nossa família a um passeio para a praia. E ali a maré me levou para dentro e eu não tive mais pé e eu não consegui voltar. E mais uma vez, esse mesmo pastor, por incrível que pareça, ele estava ali e ele correu, nadou e me trouxe para fora. Eu já tinha tomado muita água, então eu digo que ele me salvou. E o mais marcante é que esse pastor me batizou quando eu tinha 12 anos de idade. Então isso ficou bastante marcado na minha vida, né? E também o convívio que eu tive com um tio pastor, com uma tia que para mim foi muito querida, e ela era uma pessoa assim muito devotada a Deus, e ela marcou bastante a minha vida também. A experiência mais marcante que eu posso dizer que eu tenho, que marcou a minha vida como mãe depois, no ministério, que o meu maior ministério ao lado do meu marido foi o de educar meus filhos para Deus. E Deus me deu essa graça porque eu tenho 2 filhos pastores e uma filha casada com um pastor. Isso me emociona bastante, porque eu me espelhei na vida de um pastor que ele fez um trabalho muito bom com os jovens. E as pessoas muitas vezes reclamavam da presença da esposa. Muitos diziam, eu não conheço a sua esposa. O que muitas vezes aconteceu com meu esposo também, eles perguntavam, mas nós não conhecemos sua esposa. Mas aquela mulher, ela respondia assim, enquanto meu marido cuida dos seus jovens, eu fico em casa cuidando dos nossos filhos. E aquilo me marcou, eu ainda era solteira. E aquilo não saiu da minha mente. Quando eu casei e tive o privilégio de ter os meus filhos,
o meu alvo principal era a educação deles. Então, essa experiência daquela mulher marcou a minha vida para a educação dos meus filhos também. E Deus me ajudou bastante nisso. O meu texto favorito da Bíblia é o Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O Salmo inteiro eu sempre gostei muito, mas especialmente esse primeiro verso me deu muita força, eu lembro muito bem, como se fosse hoje. O meu marido estudava teologia em São Paulo e eu tinha um filhinho de 1 ano e meio, já o mais velho, e eu recebi a notícia da morte do meu pai. Então eu saí muito triste, muito abalada, eu não tive tempo de assim encontrá-lo com vida ainda como eu gostaria, porque a distância era muito grande, os meios de locomoção naquele tempo eram difíceis, a comunicação também, tanto que o telefonema para chegar a nós, o aviso da morte dele, levou quase que um dia inteiro, porque os telefones não eram como hoje em dia, isso há 50 e poucos anos atrás, né? Não, eu minto, 47 anos atrás, quase 50, né? Então, enquanto eu ia aí, nós tivemos que ir de carro à noite para poder chegar no outro dia à tarde lá. E eu ia muito triste. Então, eu consegui me lembrar do meu salmo favorito e eu fiquei repetindo esse verso. Então, ele marcou mais, assim, como Deus sendo o meu refúgio e a minha fortaleza. Eu sabia que eu não estava só, porque Deus estava comigo e Ele me deu forças para suportar esse trance. Eu tenho bastante hinos favoritos, mas eu acho assim que um hino de oração, que é um dos meus favoritos também, é o Conduze-me, meu mestre, o hino número 356, porque ele é uma oração. E toda vez que nós cantamos esse hino, ou que nós oramos pedindo que Deus conduza a nossa vida, nós podemos ter certeza que Ele está ao nosso lado e aí tudo que acontecer vai ser mais leve, mesmo que aconteça alguma coisa que você não queira, que não aceite de tão boa vontade. Se você pensar que Deus está conduzindo a sua vida, você vai ficar tranquila. O meu maior sonho a gente tem uma idade avançada, então eu não tenho sonhos para aqui, para essa terra. Eu tenho um sonho muito grande de encontrar Jesus lá no céu, de morar com Ele e de levar a minha família. É uma das grandes preocupações que eu sempre tive, de levar meus filhos, meus netos, estar com meu marido, também encontrar meus pais e meus avós. E eu convoco as mães, como também todos os pais, que eles façam desse objetivo de levar a sua família para estar com eles lá no céu como o alvo principal, o alvo maior que nós podemos ter.